Muitas pessoas e muitos povos ao longo da história tiveram atos terríveis em nome da verdade, ou daquilo que eles julgavam a verdade para eles e que eles queriam fazer com que fosse a verdade absoluta, com que fosse a verdade para toda a humanidade. Fato é que a verdade não é aquilo que nos dá certezas, não é aquilo que nos dá atributos intelectivos, nem o que nos dá status em algum sentido. A verdade, como vários mestres vieram nos ensinar, é aquilo que nos torna livres, é aquilo que nos liberta. E compreender essa liberdade, compreender essa verdade, parte do princípio, ou parte do ponto, de que nós temos que olhar para o mundo em que nós nos manifestamos e entendê-lo que ele se dá de forma transitória. Ele se manifesta e ele está sempre em constante modificação. É óbvio que nós somos afetados por essa transitoriedade, mas nós precisamos despertar a ideia de que, primeiro, essa transitoriedade é uma ilusão, existe algo para além dela, e que nós, inclusive, na verdade, também estamos para além dela. Embora isso pareça um pouco confuso, um pouco abstrato demais, esse é o primeiro passo para que a gente consiga vivenciar as verdades que os mestres nos trazem. Inclusive, a gente pode pensar de maneira mais prática e falar sobre justamente o pensamento. Mais uma vez, como a gente sempre diz, se eu reflito, se eu vivencio, se eu analiso as coisas que acontecem comigo, eu estou de alguma maneira fugindo, me descolando um pouco dessa transitoriedade, desse mundo que me atropela e tentando me conectar a essa verdade, tentando ser livre desses estímulos que estão acontecendo o tempo inteiro, para que eu possa, a partir daí, tomar decisões mais sóbrias, decisões que manifestem, ainda que parcialmente, essa verdade. E é interessante a gente também entender que, na busca pela verdade, que é uma busca natural, né? Por quê? Porque essa verdade, com V maiúsculo, essa verdade absoluta que o João mencionou, que a gente pode chamar, se você for uma pessoa mais religiosa, você pode chamar de Deus, você pode chamar de vários nomes que você queira. Porém, essa busca pela verdade, ela é uma busca natural, ela é uma busca inata. Todos nós buscamos essa verdade. O João mencionou de várias atrocidades que foram feitas em nome dessa verdade. É porque todas essas pessoas estavam também buscando essa verdade, só que talvez elas não estivessem buscando essa verdade da melhor forma possível. E ao encontrar as suas verdades, elas tentaram impor as suas verdades aos outros, né? E isso naturalmente já é um grande engano. Isso já é naturalmente um atestado de que você não encontrou a verdade. E essa verdade, por ser absoluta, ela só consegue se manifestar no nosso mundo de maneira relativa. Isso não faz com que a verdade deixe de ser verdade. A verdade, ela continuará sendo a verdade, queira você acredite nela, queira você conheça ela, queira não. Ela continuará sendo essa verdade. Porém, possuir essa verdade já é, em si, por definição, uma grande ilusão. O sábio, né, ele não é aquele que possui a verdade. O sábio é aquele que serve a essa verdade. É aquele que se coloca a serviço, que se coloca, que nega a sua própria vontade no sentido mais restrito, que nega a sua própria individualidade e se coloca a serviço dessa força maior. Tudo aquilo que faz com que a gente caminhe em direção a níveis mais nobres de consciência, tudo aquilo que faz com que a gente caminhe em direção a atos que sejam benéficos para uma grande quantidade de pessoas, essas atitudes são atitudes que estão mais vinculadas a essa verdade, mesmo que essa verdade não seja uma verdade absoluta. É importante entender que nessa nossa busca natural, a gente precisa muito mais do que saber o que é a verdade, é perceber aquilo que não é a verdade. É entender aquilo que é ilusório, como o João bem disse, né? Porque através da negação daquilo que não é, através da negação daquilo que eu não sou, eu consigo chegar mais perto de entender aquilo que eu sou de fato. É claro que não basta só negar. Eu preciso, talvez no primeiro momento, negar e entender. Eu não sou isso, isto aqui não é certo. Beleza, isso não vai fazer com que automaticamente eu consiga fazer aquilo que é correto. Porém, no momento seguinte, ao entender, ao separar aquilo que não é, eu posso começar então a buscar
o João falou, né, do pensar, eu posso começar então a pensar, e esse pensamento, ele não é simplesmente uma atividade mental, esse pensamento, ele é muito mais profundo, ele é um pensamento que passa por um crivo, ele é um pensamento que precisa ser praticado, que precisa ser treinado, e caso você queira aprender também a desenvolver esse pensamento, você pode dar uma olhada aqui e conhecer um pouco mais do nosso grupo de estudos, né, que é onde a gente, dentre outras coisas, fala bastante sobre como desenvolver esse pensamento e como nos tornar seres pensantes de verdade. Então, através desse momento posterior à negação, a gente, utilizando a nossa razão, utilizando a nossa capacidade de pensar verdadeiramente, a gente consegue, então, nos aproximar dessa verdade e, como consequência, como o próprio João disse, irmos nos libertando de tudo aquilo que a gente acreditava ser, nos libertando de nós mesmos, nos libertando das nossas ideias pré-concebidas de superioridade, das nossas ideias pré-concebidas de separatividade, das nossas ideias pré-concebidas de que nós somos um ser à parte da criação e de que o nosso objetivo nessa vida é simplesmente crescer biologicamente e nos desenvolver profissionalmente e, enfim, e acumular coisas, e acumular bens, e acumular conhecimentos, e acumular, onde na verdade todas essas coisas elas vão passar, todas essas coisas vão deixar de ser, e no final das contas o que vai sobrar é justamente aquele caminho que nós percorremos e olharmos para ele e entendermos que aquela pessoa que percorreu aquele caminho foi uma pessoa que poderia ser considerada talvez um verdadeiro ser humano. E isso talvez seja, no final das contas, para nós nesse momento, nos aproximarmos e vivenciarmos de fato essa verdade. E um adendo bem importante é que não é porque nós só conseguimos acessar essa verdade de maneira relativa, porque ela se manifesta de maneira relativa, que nós tenhamos que nos tornar relativistas e aceitar que cada um tem a sua verdade, você pode fazer qualquer coisa e que tá tudo bem, tá tudo certo. Todo mundo tá certo, Exatamente. Né? Não é por aí. Embora essa verdade de fato se manifeste de forma relativa, ela sempre traz os traços do absoluto, do verdadeiro. Ou seja, ela se manifesta através do amor, daquilo que gera conexão, daquilo que gera harmonia, não só para mim, mas para o todo. Isso às vezes é um afago, é um abraço, é um carinho, mas em vários outros momentos é um ato enérgico para coibir alguma coisa que é a manifestação dessa ilusão. Então, a gente precisa, através de grupos de estudo, através de terapia, através de reflexões e processos meditativos, nos aproximarmos cada vez mais dessa verdade, mas sempre em mente, verdade é harmonia para o todo. E eu, cada vez mais, tenho que me tornar um instrumento de propagação dessa harmonia. E até a próxima. Tchau, tchau.